Pessoal, bom dia, começando o Morning Call, hoje dia 10 de setembro, e quem acompanhou o mercado ontem viu uma volatilidade muito atípica, começando pela manhã, em que a gente estava com uma forte alta na bolsa, na casa de 0,84, e depois isso foi reduzindo e o mercado ganhando menos convicção, até que o resultado foi uma alta de 0,24%, muito mais tímida, fechando em pouco acima de 103 mil pontos. E que setores que a gente viu ontem performarem bem na bolsa foi uma curiosidade ímpar, né? Por um lado, as commodities e os bancos trouxeram fortes resultados, ao passo que varejo entregou um resultado bem abaixo do esperado, num pregão onde foi volátil, mas com um volume considerável. E na parte de política brasileira, a gente viu o Paulo Guedes falando da desindexação de 36 bilhões de reais do orçamento de 2020. E isso incluindo a possibilidade de exclusão da multa de 10% sobre o FGTS na CLT. Tá? E a gente também está vendo algumas alterações no texto da reforma da Previdência poderem atrasá-la na tramitação no Senado. Tá? O que a gente tem de expectativa de votação em 10 de outubro tem sim possibilidade de ser postergado devido a algumas análises técnicas que estão sendo realizadas pelas diretorias na Câmara e no Senado, segundo o jornal O Globo. E também o Ministério da Economia estuda acabar com o monopólio da Caixa na gestão do FGTS. Tá? Ainda essa é uma medida muito polêmica, porque você tirar esse poder de um banco estatal é algo difícil, de ser aprovado, mas é uma das ideias estudadas pelo Ministério da Economia poder diversificar a utilização dos recursos e acabar com o monopólio da Caixa sobre a gestão e gerência dos mesmos. Tá? E isso vale acompanhar as notícias relacionadas ao mercado do programa Minha Casa Minha Vida, que tem incluído o atraso em alguns repasses e o corte de recursos a serem repassados para o governo em 2020, tá? No âmbito internacional, a gente viu a taxa de desemprego do Reino Unido recuar para 3,8% no segundo trimestre de 2019 e a carne suína impulsionar o CPI, que é um índice de preços do consumidor, na China, tá? O CPI apresentou uma expansão de 2,8% na comparação anual de agosto, levemente acima das expectativas, que eram de 2,6%, uma inflação um pouco mais alta do que o esperado na China, muito impulsionado pela carne suína. Afinal, o abate da carne suína, depois da peste suína que aconteceu na região da Ásia, impulsionou a importação da mesma, tá bom? E também o preço do produtor, o PPI, na China, sofreu uma contração de 0,8% comparado ao mesmo mês no ano anterior, um leve recuo menor do que os 0,9% que eram esperados. No âmbito das empresas, a gente vê no setor de e-commerce a Amazon lançar o serviço Prime no Brasil. Isso inclui o frete grátis e o streaming de vídeos, assim como o Netflix. A gente vê essa entrada e o Amazon Music também entra nesse pacote. Muito convidativo será o preço do pacote de assinatura, que será R$ 9,90 por mês, isso tendo a possibilidade de pagar R$ 89,90 por ano. Então, uma política de preço muito mais forte vindo da Amazon nessa esfera. E, em comparação, a B2W oferece o serviço Prime por R$ 79,90 no ano, tá? Competitivo também, mas sem a gama de produtos agregados que a Amazon vem com o streaming de vídeo, tá? A gente vê esse movimento muito em linha com a expansão da operação da Amazon no Brasil, é um concorrente muito forte, e lembrando que o setor de e-commerce existe uma política de winner takes all, quer dizer, aquele que vence esse mercado, em geral tem uma abordagem quase que monopolista, né? O setor de tecnologia traz um pouco isso para as empresas, então é bom estar observando a concorrência no setor de e-commerce, que vai ser forte. Os frigoríficos, a gente viu a habilitação de 25 plantas brasileiras liberadas para poder exportarem para a China. A notícia foi super positiva para a Marfrig e para Minerva e BRF, tá? E
no caso de JBS, não teve nenhuma planta adicional liberada para fazer esse envio de carnes para a China e isso se refletiu no pregão ontem à tarde. A gente viu essas ações terem uma valorização importante enquanto o JBS caiu, tá bom? Banrisul, a oferta secundária das ações ordinárias do banco, né, depois de fato relevante, deve acontecer. O valor da oferta vai ficar na casa de 2,23 bilhões de reais, considerando a cotação de fechamento do pregão anterior, R$ 23,18 a ação. O time de análise continua gostando da recuperação operacional do banco e desde a crise de inadimplência dos múltiplos descontados, vem sim fundamentalismo para a recomendação de compra do ativo. Tá bom? Pessoal, eu vou ficar por aqui. Um bom dia a todos, um abraço, tchau, tchau.